Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e você está no Filosofia e Fé Cristã. Hoje vamos continuar a microsérie que temos no canal acerca do pensamento do filósofo neocalvinista Hermann Doivert. Lembrando ainda que no canal temos outras séries sobre a história da filosofia, em que analisamos o livro de Colin Brown, Filosofia e Fé Cristã, que é propriamente a coluna vertebral do canal. Temos uma série também sobre a obra De Magistro, de Agostinho de Hipona, e vários outros temas gerais, além de uma série em vídeo sobre a relação da fé cristã, bíblica, cristocêntrica, com o cinema. Hoje vamos continuar aqui, estamos analisando, introduzindo ainda uma análise sobre o pensamento de Hermann Doivert. Temos sobre esse autor dois áudios já, um que é uma introdução e o outro uma breve biografia, e analisamos alguns livros, entre eles e hoje, e o livro que vem sendo analisado, livro de Josué Reichel, chamado Reformai a Vossa Mente, a Filosofia Cristã de Hermann Doivert. É um excelente livro introdutório que apresenta o panorama geral deste filósofo, tanto quanto um panorama brasileiro. Doivert é um autor pouquíssimo conhecido no Brasil e que esperamos, e esse é o objetivo aqui dessa microsérie, que ajude a que seja um autor mais conhecido, mais lido, mais citado, porque merece que seja um pensamento cristão forte, em seu sentido mais propriamente da área do âmbito do pensamento, de uma cosmovisão ligada à filosofia, à cultura e até a outras áreas como o direito, entre outras. Vamos continuar então, estamos na página 10, lendo alguns parágrafos, não lemos todo o livro, obviamente, mas vamos ler hoje alguns parágrafos da página 10. Quem puder, quem quiser, adquira o livro muito interessante, muito bom. E vamos continuar então. A metodologia aqui do canal é ler o parágrafo e ir fazendo comentários, dando hora e meia algum testemunho meu, ou testemunho outro, e fazendo as correlações sempre com a nossa fé cristã. Esse é o objetivo primordial do canal. Então vamos começar a leitura aqui na página 10. Diz assim o autor: há alguns anos participei de uma palestra e debate com cristãos universitários a respeito dos desafios do testemunho cristão na universidade. Surpreendi-me com a perspectiva apresentada. A universidade é reduzida exclusivamente a um campo de missão, no qual almas devem ser resgatadas para a igreja. E, de fato, esse não é um problema, e não acredito que o autor esteja colocando como um problema. Todo local deve ser um campo de missão, né? Para que possamos evangelizar, levar as boas novas de que Cristo é Senhor e Salvador, unicamente Cristo. E a universidade não seria diferente. Mas ele chama a atenção aqui com a palavra exclusivamente, dando um tom negativo, no sentido de que, além de ser um campo de missão, deveria também ser um espaço para o próprio engendrar de uma iluminação, a partir da Bíblia, de teorias em torno de debates que visem que possamos iluminar, entrar em contato, debater de forma ou seja, deveria também ser um espaço aonde se devesse produzir cultura cristã, pensamento cristão, a partir de debates, a partir de embates metodológicos, a partir de produção cultural, produção de pesquisas, de dissertações, de teses, que visem
mostrar a fé cristã, os autores cristãos, entre eles, por exemplo, aqui o Doivert, enquanto uma opção em que muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar ali algo de bom, algo de produtivo, algo que vise a dar uma legitimidade a um determinado tipo de pensamento que é o cristão. E isso nos diversos campos, não só na área de humanidades, mas em todas as áreas. O princípio de soberania de Cristo é que ele é soberano, é que ele é Senhor sobre todas as áreas da nossa vida, incluindo a parte de produção cultural. Então o autor continua aqui: a universidade não parecia ter legitimidade em si, ou seja, dava muito a impressão, uma vez eu fazendo a faculdade de filosofia, um professor querendo zombar da fé cristã, ele disse o seguinte, que tinha alunas dele que passava o tempo todo criticando o mundo, segundo ele. E então ele achava que essas alunas não deveriam frequentar a faculdade, porque já que elas criticam tanto o mundo, elas deveriam ficar trancadas ou em suas casas ou nas paredes da igreja. Foi mais ou menos isso, já tem muitos anos, mas na essência foi mais ou menos isso. E isso é um grande absurdo, né? E é um tipo de discurso que nós não devemos internalizar. Por quê? Primeiro porque quando a Bíblia fala de mundo, ela está utilizando uma palavra grega, do grego koiné, que significa cosmos. No caso aqui o chamado cosmos humanos, o cosmos dos homens, com suas tradições, com seus fundamentos elementares ligados à materialidade. E aí, esse cosmos é nada mais, nada menos do que a forma como os homens em si mesmos, sem se voltarem a Deus, lidam com as questões políticas, com as questões ideológicas, com as questões econômicas, não é? E cujo reflexo é esse que nós vemos na realidade. Quer dizer, jogos de poder muito perversos entre os homens nas mais diversas áreas, principalmente na política. E aí a mensagem cristã é muito clara. Jesus nos diz que vocês sejam luz para o mundo. Para ser luz para o mundo, é preciso ir até o mundo e entrar em contato. Veja que isso é completamente bíblico, é respaldado o tempo todo no Antigo Testamento. Ou seja, o que fez José no Egito, o que fez Daniel na Babilônia, e tantos outros, como Neemias, Esdras, quer dizer, eles entraram em contato com as instâncias mais altas administrativas, culturais, de povos que não acreditavam em Deus. Então, há de se ter uma legitimidade da universidade em si, no sentido de produção cultural. O autor continua aqui, numa conversa a respeito da integração de categorias cristãs com diferentes visões de mundo, e a palavra integração que ele está utilizando aqui é bem interessante. Ainda estou avançando aqui no texto, ainda não sei ao certo o que ele tem a dizer em torno de integração, mas me parece, a uma primeira leitura, que seja a integração do que nós ouvimos na igreja com as diferentes visões de mundo, no sentido propriamente de evangelização. Então ele diz assim, indaguei ao grupo ali presente. Aí ele fez uma pergunta lá para o grupo, que era assim, como lidar com um jovem cristão que ouve aos domingos que Jesus Cristo é o Senhor, mas durante a semana lê Nietzsche na faculdade de filosofia? É aquilo que eu sempre trato aqui no canal, né? É importante que a igreja se volte também para essas áreas culturais, porque essa é a própria realidade do cristão. Quer dizer, no domingo estamos na igreja, mas na semana estamos nos mais diversos ambientes de laicidade. E principalmente para os mais jovens, é necessário que se haja um fortalecimento da fé também no sentido cultural. Esse foi o objetivo, por exemplo, que fazemos aqui, o Cinema e Fé Cristã. Quer dizer, assistir a filmes com sabedoria. O que é isso? Claro que não é perder a dimensão de divertimento,
do filme, mas é se estar atento ali às cosmovisões que estão por trás dos filmes. Então, aqui no caso aqui, a pessoa que foi perguntada lá deu a resposta a seguinte para o autor. Vou ler aqui a resposta que a pessoa deu. A resposta de um dos jovens foi paradigmática. Nietzsche é do diabo. Questão encerrada. Se você é cristão, não lê. E essa é algo em que nós não devemos propriamente cair. É óbvio que o pensamento nietzschiano, de uma forma geral, é anticristão. Até porque mesmo Nietzsche foi o porta-voz, digamos assim, um anti-João Batista, né? Ele foi o porta-voz de uma mensagem anticristã, qual seja a de que Deus estaria morto, né? Que é a grande frase da qual Nietzsche é conhecido mais popularmente. Mesmo quem nunca leu Nietzsche, quando escuta falar do Nietzsche, lembra dessa frase, que é uma frase que tem que ser muito bem entendida, porque é uma frase que reflete, não foi ele que criou essa frase, mas ele reverberou essa ideia, que era uma ideia que criticava propriamente a metafísica de base ontológica que foi mais comum na Antiguidade e na Idade Média. Então, nesse sentido, ele foi o porta-voz dessa ideia. Mas o Nietzsche também tem outros pontos muito interessantes. Quando Nietzsche fala, por exemplo, da questão das pulsões, dos impulsos vitais, de uma vida que se mova a mais vida, e que era algo que já estava presente no seu mestre, que depois ele quebrou, teve uma ruptura com Schopenhauer. Quer dizer, quando Nietzsche fala dessa vitalidade, se lê aqui com discernimento, é claro que se percebe aqui algo bom. Quer dizer, uma própria dimensão de enaltecimento da vida, da corporalidade, e que, claro, tem que ser iluminada. É por isso que Jesus disse: nós devemos ser luz, quer dizer, iluminar esses pensamentos. E aí, iluminando, obviamente, com aquilo que Provérbios nos fala o tempo todo, com cautela, com prudência, com cuidado, não é? Atentando, vigiando, orando, sobretudo, quer dizer, sem oração, o cristão se vê num caminho tortuoso, se vê num vale da sombra da morte. E então essa postura aqui é que deve ser se afastar. Quer dizer, você não lê um autor porque de início você acha que é do diabo, que foi o que a pessoa aqui disse, né? Que Nietzsche é do diabo. Não. Obviamente, lê-se Nietzsche com todo cuidado, com toda cautela, com toda prudência, discernindo à luz da palavra. Lembremos aqui o que os bereanos faziam. Eles escutavam e depois eles iam lá na palavra para ver se era ou se não era, né? E no mais, não julgar ninguém. Por exemplo, Nietzsche, o pai dele era um pastor, se eu não me engano, metodista. Ele mesmo havia sido preparado, estava quase pronto para ingressar com o ministério pastoral até os 16 anos. Mas a partir dos 17, mais ou menos, houve uma mudança e ele enveredou por um caminho totalmente ao contrário. Mas quem observa o Nietzsche ali, não propriamente no leito de morte, mas quando ele estava encerrado já no hospital psiquiátrico, tem uma gravação sobre isso, uma gravação curta sobre isso, quem puder pode encontrar no YouTube. E ele estava ali já num estado meio que, acho que se pode dizer, catatônico. Quer dizer, quem não me garante que ali Nietzsche não se voltou para Deus? Porque muitas vezes é o que ocorre. No sofrimento há uma volta daqueles que se desviam da fé cristã. E digo isso unicamente no sentido de que não se julgue ninguém, né? Julgar o pensamento. E aí, para julgar o pensamento, há de se ter um discernimento em torno disso. Mas continuando aqui o texto, a perspectiva, ele diz o autor, né? A perspectiva doiverdiana se coloca em oposição a esse dualismo, oferecendo pontes para uma perspectiva integral
da vida. É justamente aquilo. Quer dizer, nós somos peregrinos nesse mundo. Como diz Santo Agostinho, nós estamos peregrinando da cidade dos homens para a cidade de Deus. Então, nesse sentido, devemos ter uma perspectiva integral. Dizer, eu não vou ler isso aqui porque isso aqui é do diabo. Sim. Por que é do diabo? Você tem que conhecer. Justamente para não se enredar nas astutas ciladas, como diz a Bíblia. E aí, claro, é necessário muita oração, toda cautela, toda prudência, mas avançar. O autor continua dizendo aqui, de modo semelhante, a perspectiva trazida por Doivert pode lançar luz no debate sobre os modos de interação entre a fé cristã e a cultura. Parece-me que esse ponto é especialmente importante para os cristãos engajados no campo da arte. Como entender a pouquíssima importância dada pela igreja brasileira à produção artística e aos artistas? Quer dizer, isso é um absurdo. Quer dizer, Deus é o maior criador. Ele criou os céus e a terra. De vez em quando eu gosto de ficar olhando o nascer do sol, cedinho ali, por volta de 5h30. E aí quando se observa, tanto o nascer do sol quanto o poente também, quer dizer, a beleza artística apresentada no céu. Ou quando você vê o mar, toda a dimensão estética em torno daquela imensidão que é o mar, o universo com suas várias galáxias. Quer dizer, Deus é um grande artista. E nós, enquanto buscamos uma semelhança a Deus, porque fomos criados em semelhança a Deus, e essa semelhança em Cristo ela é restaurada, nós esquecemos, a igreja esquece, justamente aquilo que é uma das bases mais primordiais do cristianismo, a arte. E aí é um grande absurdo, quer dizer, não é tratado. E por isso a gente não consegue ler as artes para compreender o nosso tempo, como diz aqui o autor. Continuando a leitura do autor, a perspectiva reformacional fornece o referencial filosófico, teológico, para a afirmação de uma fé cristã absolutamente engajada na cultura, na medida que a reconhece, ou seja, a cultura, como um locus da glória de Deus e, portanto, legítima em si mesma. Né? Quer dizer, a gente tem que ter muito cuidado nessa divisão que nos fizeram acreditar. Na modernidade, nos fizeram acreditar, e aí isso ganhou eco, ganhou força, e nós acabamos acreditando e professamos essa antifé, muitas vezes, infelizmente, de que há uma divisão radical entre razão e fé. Não há. Não há. Há zonas de interseção. Essas zonas de interseção, se procurar, se encontra muito claramente, muito rapidamente até, e assim como a razão, ela é fortalecida pela fé. Então, continuando aqui, já chegando aqui ao final desse áudio, vamos ler só mais aqui alguns parágrafos. Portanto, a fim de apresentar o pensamento de Doivert de possíveis aplicações, especialmente no contexto brasileiro, este livro está dividido em 6 capítulos. No capítulo inicial, intitulado De Wittenberg a Paris, um panorama da modernidade, apresenta um quadro geral do que se compreende por modernidade, visto que Doivert interage primordialmente com a filosofia desse período. Vale-me de autores provenientes de vários campos do saber para formar uma espécie de background contra o qual o pensamento do autor holandês será apresentado. No segundo capítulo, denominado O que Genebra tem a ver com Amsterdã, procura expor o contexto intelectual em que Doivert cresceu e desenvolveu seu pensamento. Começa o capítulo apresentando o neocalvinismo holandês, sobretudo na figura de Abraham Kuyper, e seus desdobramentos como movimento, cuja influência vai muito além da própria Holanda. Em seguida, apresenta os elementos da filosofia doiverdiana, bem como sua crítica ao pensamento moderno e seu diálogo crítico com o filósofo alemão Immanuel Kant. O terceiro capítulo, O que Amsterdã tem a ver com Atenas, é uma exposição mais detalhada dos elementos centrais da filosofia reformacional. Nele, discorre sobre a relação entre filosofia e cristianismo, acentuando o projeto de Doivert de uma filosofia cristã. Na sequência, abordo os conceitos de cosmonomia, esferas de soberania e ontologia modal.
finaliza o capítulo discutindo a antropologia do Alverdiano e sua compreensão da relação entre filosofia e teologia. E aí o livro segue aqui, certo? Essa parte aqui é mais ele está apresentando, a parte introdutória apresentando o que vai ser tratado nos diversos capítulos do livro, né? Eu fiz questão de ler aqui os 3 primeiros, mas tem outros. No capítulo seguinte ele vai intitula aqui o que Babel tem a ver com Jerusalém, no outro o que Amsterdã tem a ver com o Brasil. Quer dizer, ele vai tratando aqui, se adquira o livro então, quem puder, quem quiser, e leia, um livro muito interessante, ele tem uma linguagem, apesar de ser um tema pesado, né? Por exemplo, que essa parte aqui eu ainda não li, mas que ele trata aqui essa correlação com o Kant, mas o livro me parece ter, até onde eu já li aqui, uma linguagem bastante acessível, claro, por pessoas que têm esse interesse, porque é necessário que se haja esse interesse. Não é uma leitura propriamente, uma leitura de jornal, uma leitura de revista. Mas para quem já tem a boa vontade e a percepção de que é necessário estar ligado a dimensões culturais, a dimensões artísticas, a dimensões do pensamento, a fazer um debate com as diversas cosmovisões, a filosofia, porque sabe que a nossa fé se defronta com isso o tempo todo e tem que, portanto, dar uma resposta, né? Ou seja, como a fé pode dar sabor. Cristo nos pediu para sermos sal para o mundo. O sal, ele dá sabor. Então, como a fé cristã pode dar sabor? Como ela pode deixar mais saboroso esses pensamentos, não é? Dentro de um debate com eles. E é necessário se ter esse movimento de boa vontade para propriamente se estudar. Então o áudio vai ficando por aqui por hoje. Se Deus assim permitir, vamos continuar já entrando aqui, espero, no primeiro capítulo, né? Que é o que Genebra tem a ver com Amsterdã. Ficamos por aqui hoje. Deus não está morto e muito menos na academia. E lugar da Bíblia é em todo lugar. E por que não também nas faculdades de humanas, principalmente nas de filosofia? Um fraterno abraço e que a paz de Cristo fique com todos.